Olá, meus irmãos, irmãs, nossos amigos e amigas. Este é um momento muito especial para cada um de nós, para mim e para você que tem participado conosco. Neste tempo, embora curto, nós sempre reservamos para conversar sobre alguns temas com base na palavra de Deus, aqui em nossa Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Botafogo. E nós temos, além da palavra de Deus, alguns escritores e teólogos experientes e renomados que sempre nos dão subsídios para conversarmos com cada um de vocês. E hoje nós estamos usando exatamente o livro do teólogo R.C. Sproul, o livro Somos Todos Teólogos. E antes de entrarmos propriamente dito na nossa conversa de hoje, eu quero orar com você nesse instante. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por este momento, quando estamos, ó Deus, à luz da tua palavra, estudando assuntos que servem, ó Deus, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Ilumina-nos, ó Deus, com teu Espírito a cada um de nós. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, ao longo deste período, e aí eu estou falando aqui possivelmente de fevereiro, março até agora, né? A gente vem conversando sobre alguns temas dentro da teologia sistemática. Já abordamos aqui alguns temas, tipo antropologia e a criação, cristologia, pneumatologia, soteriologia, eclesiologia, entre outros, né? Porque ao abordar esses temas, sempre a gente acaba conversando sobre outras questões que estão inseridas também dentro da teologia sistemática. E hoje nós vamos iniciar aqui a nossa conversa sobre escatologia. É a última parte da teologia sistemática que nós estaremos abordando. Dentro dessa temática, ou seja, dentro da escatologia, hoje a gente vai falar sobre 2 capítulos. O primeiro que fala da morte e o estado intermediário. Já pensou? A morte e o estado intermediário. É o capítulo 53 deste livro. E a outra temática é a ressurreição, que é o capítulo 54. E eu vou colocar aqui uma questão sobre a coincidência do que eu disse há pouco. Quando eu falei que nós iríamos estudar sobre escatologia, eu disse que nós estaríamos estudando também sobre a última parte da teologia sistemática. Lembra disso? Pois é. E escatologia sendo a última parte referente à teologia sistemática, eu quero perguntar para você o que significa a palavra escatologia. E como eu enfatizei bastante, certamente a gente talvez não precisasse nem ir ao dicionário, mas indo ao dicionário você vai ver que está lá escrito últimas coisas. Escatologia trata das últimas coisas. E ela tem origem na palavra grega eschaton. Pois bem, dentro dessa questão das últimas coisas, eu quero fazer uma outra pergunta. Qual é o maior problema que a raça humana se depara? Que é um problema que não só eu, mas o ser humano de modo geral não gosta de pensar nisso, né? Não gosta de falar nisso. É um assunto que traz dor, traz tristeza, traz saudade. Então, qual é o maior problema que a raça humana se depara? A morte. A morte é o maior problema enfrentado pela raça humana. Por mais que não queiramos pensar nisso, sabemos que lá no fundo, o espectro da morte nos espera.
Não há como não passar por ela. Não há como não passar por ela. E aí eu quero fazer um outro destaque aqui, muito interessante, porque isso é basilar para o nosso desenvolvimento e crescimento espiritual. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele não criou para que morressem. Não criou para que eles viessem a morrer. E por mais que o mundo queira ignorar a morte, tem uma origem. A morte tem uma origem. Muitos já devem saber qual é a origem da morte, mas eu faço a pergunta. Você sabe qual é? Vamos ler lá em Romanos capítulo 5, verso 12? Olha o que nos diz Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 5, 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, veio a todos nós, porque todos nós pecamos, ou todos nós pecaram, é exatamente o registro do texto. Logo, qual é a consequência do pecado? O texto diz: da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, e aí ele termina dizendo que a morte chegou a todos os homens. Então, qual é a paga do pecado? Qual é a consequência do pecado? O mesmo Paulo, o apóstolo, responde lá em Romanos, capítulo 6, verso 23, apenas uma parte dela. O salário do pecado é a morte. A paga do pecado é a morte. Portanto, a morte entrou no mundo como resultado direto do pecado. Percebe aí a origem da morte? É o pecado. Por causa do pecado, a morte não era o estado original do homem, mas veio como julgamento de Deus por causa do pecado do homem. Está aí identificado a origem da morte. Quando nós olhamos lá para o Gênesis, para o primeiro livro da Bíblia, lá no capítulo 2, versos 16 e 17, a gente vê aquele diálogo de Deus com Adão, dizendo: Adão, olha, aqui está o jardim, aqui estão todas essas árvores frutíferas, e dela você pode usar à vontade, está à sua disposição. Apenas de uma árvore você não toque nela, você não coma daquele fruto, porque se assim o fizer, certamente morrerás. Lembra do texto? Você conhece o texto? Pois é, iniciou tudo aí. E se a coisa acabasse aqui, éramos o mais infeliz dos seres humanos. Éramos o mais infeliz dos seres humanos. É como se não tivesse mais futuro para a raça humana. Todavia, para nós cristãos, para nós cristãos, a esperança na morte. Porque a penalidade, que é a morte, que cabe a mim, que cabe a você, ela foi paga por Jesus Cristo. Então nós que acreditamos no sacrifício do Senhor, nós que cremos que Jesus Cristo derramou seu sangue para nos lavar e nos purificar, e que uma vez crucificado e jogado à sepultura e tendo ressuscitado, ele venceu a morte. Assim, nós cristãos que acreditamos piamente nisto, vemos a morte como um momento de transição deste mundo para o outro mundo. Por isso, Paulo
fala lá aos Filipenses, no capítulo 1, verso 21, quando ele afirma, quando ele escreve dizendo: portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isto é, para Paulo, a vida nesta terra era um meio de servir a Cristo. E a morte para o Paulo era um meio de estar com Cristo. Por isso ele diz: portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E é assim, é nessa perspectiva que cada um de nós, cristãos, salvos no Senhor Jesus, vivemos. Nós estamos aqui na terra com propósito, com o meio de servir a Cristo. E a morte é o meio para estarmos com Cristo. Mas você pode estar me perguntando, uma pergunta que eu diria que é bastante pertinente. Ou seja, como fica o tempo entre a nossa morte, aqueles que estão morrendo agora, nesses tempos, e a ressurreição final? Porque a ressurreição final é com a segunda vinda de Jesus Cristo. Nós aprendemos isso na sua palavra. Ou seja, então existe aí o estado intermediário. E aí você já deve estar pensando e lembrando de muitas coisas. Tem gente que fala que o estado intermediário é no purgatório, ou que o estado intermediário é um local reservado na terra, ou reservado no céu. Enfim, existem várias colocações para querer explicar o estado intermediário. Eu não sei se você já participou, já assistiu algum ofício fúnebre, que é naturalmente dirigido por pastores, por autoridades eclesiásticas, mas normalmente é citado aquela passagem bíblica onde fala que o Senhor deu e o Senhor o levou. Bendito seja o nome do Senhor. Não poucas vezes a gente participa de ofício fúnebre e ouvimos dizer o seguinte: acabou o sofrimento de fulano, de Beltrano, ele agora está nos braços de Jesus. Então, nós cremos piamente de que quando morremos, nosso corpo vai sim para a sepultura, mas a nossa alma vai diretamente para o céu e fica imediatamente na presença de Jesus. Porque Deus é o dom da vida. Ele deu a vida e ele também autoriza e ele retira a vida. E aí nós entramos no assunto do outro capítulo, que é a ressurreição. Já vimos então a morte, já vimos a origem da morte, que é o pecado, né? E por que entrou o pecado, né? Que foi a desobediência de Adão, né? E nós vimos essa história do estado intermediário. Estão na presença de Deus e vão aguardar certamente o tempo da ressurreição, que é na segunda vinda de Jesus Cristo. Eu gostaria de compartilhar com você uma questão que se passa comigo quando começo a falar de ressurreição. Eu não sei se você se recorda do registro bíblico que está registrado lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, que está lá a visão de um vale de ossos secos. Você já leu esse texto? Você já viu como é que o profeta descreve a visão daquele vale? Quando Deus ordena ao profeta para que ele diga aos ossos que se movam e se ajuntem, para que ele diga aos músculos, à carne, à pele, para que se ajuntem. E ali é o povo de Israel. Eu fico, quando eu penso em ressurreição, às vezes me transporto
para uma situação daquela. Na segunda vinda de Jesus, quando haverá a ressurreição, os corpos serão juntados assim, porque enquanto na sepultura ele está todo deteriorado, não é verdade? Porque é isso mesmo, volta ao pó. Mas o poder de Deus fará com que esses corpos, todos, sem exceção, passe pela ressurreição. E aí, eu quero ler com você o texto da palavra de Deus, também escrito por Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 20 ao 23, que diz o seguinte: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 23. Cristo, a ressurreição de Cristo, as primícias. Depois, aqueles que são de Cristo. A palavra de Deus tem relatado sobre a ressurreição de várias pessoas, antes mesmo da ressurreição de Cristo. Entre elas, por exemplo, lá no Antigo Testamento, vou destacar aqui o filho da viúva de Sarepta. Está lá em 1 Reis, capítulo 17, do verso 17 a 24. Anote aí, é bom que você depois leia, para você entender todo o relato bíblico. Vou fazer aqui um pequeno spoiler desse processo. Elias, o profeta Elias, estava se dirigindo para aquela área, lá em Sarepta, e ele encontra com esta viúva, que já fora algo que o próprio Deus havia falado com ele. Ele, vendo aquela mulher, ele pediu para que ela utilizasse o azeite e o trigo que ela tinha na casa dela e fizesse um pão para ele, porque ele já estava faminto na viagem que fizeram. E ela responde para o profeta Elias que o que ela tinha em casa ela ia fazer agora e depois morreriam ela e o filho, porque ela não tinha mais nada para comer naquela região que já estavam toda ela passando por uma seca enorme. E Elias falou de novo com ela: faça primeiro do jeito que eu estou falando, faça para mim, depois você passa para você e seu filho. E assim ela fez. E aí, diz o texto bíblico, que nunca mais faltou azeite e nem a farinha de trigo na casa daquela mulher. Mas, em contrapartida, ela perde o filho. O filho morre. Ela, desesperada, se dirige ao profeta e diz: por que fizeste isto comigo? Foi logo depois que você chegou aqui. Meu filho estava vivo. Está certo que nós poderíamos apenas fazer uma refeição e posteriormente morrer, mas agora eu tenho azeite, mas não tenho meu filho. E na continuidade do texto, que você vai ler depois, o profeta Elias ressuscita aquele filho da viúva de Sarepta. Foi assim também lá no Novo Testamento, com o filho da viúva de Naim. Havia um cortejo fúnebre, Jesus estava por perto, vendo a mãe chorando, diz para ela: não chores. E olha para o féretro que estava sendo transportado e diz: levanta-te. E o filho da viúva de Naim também se levanta. E foi assim com a filha de Jairo. E o registro mais famoso, biblicamente falando, que muita gente conhece, é a ressurreição de Lázaro, que está lá em João, no capítulo 11, do verso 1 ao verso 44.
O filho da viúva de Naim está em Lucas 7 e a filha de Jairo está em Lucas 8. E Lázaro é o registro bíblico lá em João, no capítulo 11. Agora, um detalhe, que é bom que fique bem claro para você e para cada um de nós. Cada uma dessas pessoas que foram ressuscitadas por instrumentalidade dos profetas ou do próprio Jesus, morreram de novo. Morreram de novo. E aí, eu quero chamar a atenção para a ressurreição de Jesus Cristo. Essa foi diferente. E diferente em que sentido? Porque se houve continuidade no corpo de Jesus, o corpo de Jesus fora para a sepultura, e do mesmo jeito que ela foi para a sepultura, ela saiu aquele corpo da sepultura, como os corpos daqueles que também foram ressuscitados, que eu citei lá filho da viúva de Sarepta, filho da viúva de Naim, filha de Jairo, o próprio Lázaro, eles também ressuscitaram com os corpos que tinham, assim como Jesus. Houve apenas uma diferença. Sabe qual foi a diferença? E diferença essa que nós também experimentaremos, louvado seja o nome do Senhor. Ele, Jesus Cristo, era a mesma pessoa com o mesmo corpo, mas o seu corpo tinha sido glorificado. Glorificado. Por isso que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como todos morrem em Adão, acabam como Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Serão glorificados com Cristo. Percebe aqui a diferença da ressurreição daqueles que creem em Cristo Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Eu quero me apoiar aqui no texto de Paulo, ainda em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 53, e aí nós já estamos caminhando para o nosso encerramento da nossa conversa deste dia, que diz o seguinte, 1 Coríntios 15, 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Nos apoiando nesse texto, a gente pode supor, e aí eu respondo algumas perguntas, como, por exemplo, pessoal, quando nós estivermos agora com o Senhor, nós vamos reconhecer o outro, nós vamos conhecer... Você já viu esse tipo de pergunta? Pois é. E eu quero supor aqui, em função e apoiado nesse texto de Paulo, que as nossas faculdades humanas básicas, elas permanecerão. A mente, a vontade, as afeições, né? A diferença básica será que o novo corpo não poderá morrer mais. Nós somos sepultados mortais, mas ressuscitamos imortais. Imortais. Em suma, nós trazemos em nós, na verdade, a marca do homem terreno. Somos verdadeiros descendentes do primeiro Adão, aquele que desobedeceu o Senhor, aquele que pecou. E, por conseguinte, aquele que teve que trabalhar para comer, aquele que sofreu, aquele cuja mulher teve que ter dores para ter filhos. Isso é tudo consequência do pecado. E a marca do homem terreno é esta, e traz consigo essa marca. Uma vez ressuscitados, trazemos a marca do homem celestial. Ou seja, somos descendentes do segundo Adão, Cristo Jesus. Cristo Jesus. Porque aí não temos mais
que nos preocupar. Se ressuscitamos com Cristo, ressuscitamos em corpos glorificados. As nossas mentes, as nossas feições, a vontade podem estar preservadas, mas agora num corpo vivificado em Cristo, glorificado. Por isso que Paulo, mais uma vez, escreve lá em 1 Coríntios 15, 49, exatamente essa afirmação que acabo de fazer. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Portanto, quero fazer minhas as palavras do R6 Pro quando ele encerra toda a sua escrita sobre essa questão da morte e da ressurreição, quando diz: esta é a esperança da ressurreição final. Seremos semelhantes a Cristo, porque Ele nos dará a mesma glória de ressurreição que recebeu. Ou seja, a glória que Cristo recebeu, tendo o seu corpo glorificado, vivificado, nós também teremos na ressurreição final, na segunda vinda de Jesus Cristo. Que pensemos nisso, né? Que todos nós fomos já, trazemos em nós essa marca do primeiro Adão, mas podemos levar também a marca do segundo Adão, que é a marca do corpo glorificado, vivificado em Cristo, quando da ressurreição, no dia do juízo. Que o Senhor possa abençoar a cada um de nós, que nós tenhamos vivo na nossa mente e no nosso coração esta palavra que tanto nos estimula a divulgar, a pregar, a apresentar ao mundo como uma mensagem reveladora, redentora e salvadora em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.